O ano de 2023 chegou ao fim e eu queria mostrar para vocês quais foram os maiores serviços de streaming aqui no Brasil no decorrer dos últimos 12 meses, ou seja, de janeiro a dezembro de 2023. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. E eu gostaria de falar com vocês a respeito dos dados da Kantar Ibope. Eu gostaria de agradecer o Maninho que pediu para eu abordar esse tema lá no Twitter, né? Então eu gostaria de abordar junto com vocês quais foram os maiores serviços de streaming aqui no Brasil. Eu já fiz um vídeo semelhante lá nos Estados Unidos, né, a respeito dos dados da Nielsen. Aqui a gente tem os dados da Kantar Ibope. Eu vou fazer também alguns comparativos entre essas duas, né? Porque a gente vê algumas coisas bem semelhantes aqui no Brasil e a gente vê algumas coisas um pouco diferentes. E mais uma vez eu tenho que abordar isso. Eu particularmente não considero o YouTube um serviço de streaming, porque o YouTube não transmite filmes e séries com tanta frequência, né? Muito mais conteúdo original, digamos assim, de YouTubers mesmo, como é o meu caso. Então eu colocaria numa categoria diferente, mas de qualquer forma, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, eles incluem o YouTube no meio dos serviços de streaming e o YouTube está na primeira posição. Só que aqui no Brasil, a liderança do YouTube é muito mais forte do que a liderança do YouTube lá nos Estados Unidos, porque lá o YouTube se aproxima da Netflix, enquanto aqui o YouTube está bem na frente. E pessoal, só falando bem rápido para vocês aqui em 30 segundos, eu vou deixar o meu link do NordVPN aqui abaixo. É um serviço muito legal se vocês quiserem assistir serviços de streaming de outros países, né? Se vocês quiserem assistir, você tem que ter uma assinatura, obviamente, mas funciona muito bem, eu estou usando bastante. Tem muitas outras opções de segurança para você conseguir fazer compras, né, sem ter muita encheção de saco. Então eu recomendo bastante. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Se vocês assinarem utilizando meu link, vocês ajudam bastante o canal. Então aqui, como eu disse, né, só agradecendo o Maninho que pediu para eu abordar esse assunto, mostrando aqui, ó, share de audiência percentual 2023, ano completo de janeiro a dezembro em todos os dispositivos. Né, ó, Kantar Ibope Media em 15 regiões metropolitanas, então não é no Brasil inteiro, né, são nas regiões metropolitanas, mas eles fazem por amostragem, então é válido, né, a gente dar uma olhadinha nesses números. Aqui eles criam também a divisão entre TV aberta e TV paga, só que eles deixam aqui dentro do mesmo arco, né, se vocês se lembram do vídeo que eu fiz a respeito da Nielsen, eles criam essa divisão. Então aqui, ó, eles têm broadcast, que seria a televisão aberta, cable, que seria a televisão a cabo, né? Então se você somar as duas, você passa um pouquinho de 50%, né, na casa de 53%, enquanto aqui a televisão tem 74% da audiência, então ainda é majoritariamente, né, dominante aqui no Brasil a televisão linear, seja a televisão paga, que é responsável aqui por somente 8,8%, e a TV aberta, 64,5%. Eles cometem o mesmo erro, na minha opinião, que é dividir esses 26%, né, aqui do lado. A Nielsen, vocês vão se lembrar, faz a mesma coisa, né, os dois fazem basicamente a mesma coisa, aqui o The Gaud, né, da Nielsen, e aqui esse da Kantar Ibope Media. Aqui a gente vê a divisão desses 36%. Eu acho que seria visualmente muito mais interessante se a Nielsen pegasse esses 36% e considerasse 100%, né, dentro dos streamings. Qual é o percentual da Netflix? Ah, é 35%, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que aqui é a mesma coisa porque os números ficam muito pequenos, então é muito fácil você ter um empate técnico. A diferença de 0,2 para 0,3 pode ser uma diferença muito grande, ou pode ser uma diferença muito pequena. Por exemplo, se um serviço de streaming teve 0,2, né, cravado de audiência, e o outro teve 0,34 de audiência, quer dizer que é uma diferença de 1,4, é quase o dobro, não quase o dobro, né, mas é bem mais do que o outro. E aí você olha, 0,2 para 0,3 é quase um empate técnico, mas não é, né, a diferença pode ser muito maior do que é apresentado aqui. Mas de qualquer forma, como eu falei, ó, vocês vão reparar, o YouTube tá com 16,1% e a Netflix com 4,3%. Então uma diferença de 12% do YouTube para Netflix. Vamos dar uma olhadinha lá na Nielsen, né, ó.
de 9 para 7,4%, então uma diferença de somente 1,6%, a diferença do YouTube para Netflix. Aqui no Brasil, o YouTube domina completamente, o que é mais compreensível, até porque a Cantar Ibope não deve levar em consideração televisões piratas, né, e assim por diante, o que acaba, né, mudando muito os números, porque aqui muita gente usa televisão de forma ilegal. Né? Obviamente, muitas pessoas utilizam My Family Cinema e o Cine para assistir filmes também, né? Então isso acaba deturpando bastante os números aqui em território nacional, mas, né, a gente tem YouTube com 16,1%, Netflix com 4,3%, o TikTok, né, com 3,9%, mais um que eu não considero nem de longe um serviço de streaming, então eu já tiraria YouTube, TikTok e Twitch. Se a gente tirar esses três, a gente vê que ele vai cair praticamente 20%, né, uma queda bastante considerável. Então a gente vê que os serviços de streaming não estão com essa bola toda, né, se a gente excluir essas redes sociais e plataformas de vídeo, e a gente vê que os serviços de streaming ainda têm um alcance muito pequeno se a gente comparar com TV aberta e TV por assinatura. Eu até questiono um pouquinho nessas informações, porque realmente parece muito pouco. Se a gente excluir YouTube, Twitch e TikTok, os serviços de streaming todos estão somando por volta de 5% da audiência no Brasil. Mas continuando, né, depois da Netflix e do TikTok, a gente tem o Globoplay, que obviamente é o maior serviço de streaming nacional, né, pertence à Globo, com 0,9%. Obviamente entra Big Brother aqui no meio, entra o canal linear, né, dentro do Globoplay, mas isso também não dá pra gente considerar porque as pessoas estão de fato usando o serviço de streaming. Então 0,9 para o Globoplay, 0,6 para o Amazon Prime Video. Então o Amazon Prime Video tem uma audiência 7 vezes menor do que a Netflix aqui no Brasil, que eu acho que é mais ou menos o que eu imaginava que era, né? Nos Estados Unidos, vamos dar uma olhadinha, Netflix 7,4, Prime Video 3,4. Então lá o Prime Video já tem uma presença um pouco mais forte, possivelmente porque lá existem muitos channels, né? Então muitas pessoas lá utilizam os Amazon Prime Channels, né? Muito mais pessoas do que aqui utilizam. Lembrem-se quando a HBO Max saiu, né, dos Prime Channels, que eles perderam 5 milhões de assinantes, agora eles retornaram para os Prime Channels. Então uma pessoa que assiste através do Amazon Prime Video um Prime Channel, eu imagino que entre como um dado para o Amazon Prime Video e não para a HBO Max. Aí a gente continua, né, ó, Prime Video 0,6%, HBO Max 0,3%. É esse pedaço aqui, ó, que me incomoda um pouquinho, porque como eu falei, parece que são vários empates técnicos, né, ó. HBO Max 0,3%, Twitch 0,3%, novamente eu excluiria a Twitch porque são lives e assim por diante, é uma plataforma completamente diferente, inclusive do YouTube, inclusive do TikTok. A gente tem o Disney Plus com 0,2% e o Star Plus também com 0,2%. Uma coisa que com certeza ajuda bastante o Star Plus são os esportes, que normalmente tem um watch time muito grande, então você passa muito tempo para assistir um jogo de basquete. Se tiver overtime ali, você fica quase 3 horas assistindo. A mesma coisa vale para futebol americano e assim por diante. Jogos de tênis, então, às vezes eu fico 4, 5 horas ali com a televisão ligada, acompanhando de canto de olho, né, porque tá passando algum jogo de tênis. Depois do Disney Plus e do Star Plus, tem a Pluto TV com 0,2% também. Então eu gostaria de saber, né, qual é a diferença entre os três. Será que o Disney Plus tem 0,27, o Star Plus 0,22, a Pluto TV 0,21? Eu não sei, porque os números eles são muito pequenos, né, pra gente ter uma noção. E as outras 0,1%. Né? Então aqui tem o ranking, né, ó, vamos dizer, Netflix, Globoplay, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Star Plus e Pluto TV. Os 7 maiores serviços de streaming aqui no Brasil. A Pluto TV é à frente, inclusive, da sua irmã de estúdio, Paramount Plus, que é interessante, né? Porque a Pluto TV é um serviço de streaming grátis. Aqui nos Estados Unidos, a Pluto TV está na última posição, atrás da Paramount Plus, mas também estão bem equiparados aqui. O Peacock não existe no Brasil, o Tubi não existe no Brasil e o Hulu existe no Brasil aqui, né, com o nome Star Plus, mas eu diria que também não existe o Hulu aqui em território nacional. Ó, voltando aqui. E o interessante desse site, diferente do da Nielsen, que é um pouquinho mais chato de olhar, aqui você consegue mudar. Dezembro, novembro, outubro, setembro, eu quero saber em junho como é que tava. Você entra aqui,
você vai ter exatamente o share, ó. Curiosamente o Disney Plus não está nem aparecendo, então ele está aqui embutido, né, ó, com outras plataformas. O Globoplay com 0.8, vamos dar uma olhadinha em algum outro mês, então é bem interessante, né, ó, fevereiro. Globoplay, Prime Video, HBO Max, Twitch e outras plataformas, então eles expandiram um pouco mais. Então outras plataformas que está com 0.1, tinha 0.4, 0.5, 0.6, eles decidiram expandir um pouco mais para mostrar um pouco mais de serviços de streaming, que eu acho que foi uma decisão bastante acertada. E mesmo dentro do ano, ó, se a gente olhar dentro de 2023, a televisão linear 23, a televisão, né, 76.3 contra 23.7. Vamos ver como é que foi em dezembro. 30%. Então vocês veem que aconteceu um aumento, né? Os serviços de streaming continuam ganhando corpo, né? 18,5% para o YouTube contra 4,6% da Netflix, um aumento ainda maior do que a média, né, que eu mostrei para vocês, que é o ano completo. Então eu mostrei o ano completo, YouTube e Netflix, uma diferença de 12%. Aqui eu tentei voltar para 2022, mas não é possível, né? Nem escolhendo o período aqui, o ano, eles começaram a fazer em 2023, pelo menos essa análise mais completa. Aqui todos os dispositivos, TV, vamos ver se muda muita coisa, né? O ano completo na TV. Aqui, obviamente, o YouTube cai bastante, a Netflix se mantém mais ou menos, né? Os serviços de streaming não tem uma queda tão grande, então a gente vê que muitas pessoas estão utilizando os serviços de streaming através da televisão. Então é interessante, ó, que se a gente analisar todos os dispositivos, a gente está em 26%, né? Vídeo online. Se a gente mudar para televisão, cai para 15%. Então uma diferença considerável também, que a gente vê que as pessoas na televisão assistem 85% televisão linear ou TV paga. Então aqui no Brasil, os serviços de streaming estão crescendo sim, mas o mercado ainda está longe do ponto de saturação, bem longe na verdade, porque lá nos Estados Unidos mesmo a gente já tem esse volume aqui muito mais alto. Lembrando que a Nielsen, ela analisa somente televisões, então esses 15% seria o equivalente a esses 36%. Então mesmo que a gente chegue somente aos níveis lá dos Estados Unidos, isso seria mais do que o dobro do que a gente tem de alcance hoje nos serviços de streaming aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acham dessas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? E lembrando, né, como a temática do vídeo hoje é, né, a audiência dos serviços de streaming aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, não deixem de assinar o NordVPN, que é muito legal. Eu já falei bastante, eu já falei várias vezes aqui para vocês no canal. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.